Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Dando continuidade, inicialmente queria agradecer pela palestra do professor Fernando Galvão e dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra à representante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Greco. Todos, quero cumprimentar os colegas de mesa e agradecer o convite do CAAP e do CAS para participar desse trabalho. Antes de começar, eu também preciso fazer algumas preliminares. Porque quem fala, fala de algum lugar. Quem fala também fala em algum lugar. Vocês não me conhecem, vocês conhecem os professores. Eu tenho que dizer então de onde que eu vim, de onde que eu estou falando. E aqui eu vim, né, nessa mesa que a gente está participando. Bom, eu devo dizer que eu falo de um lugar muito bem determinado, que extrapola, que vai além do espaço acadêmico. Esse espaço de onde eu falo envolve militância, envolve engajamento. Quer dizer, é um tipo de afinidade que eu tenho com o tema, né, que vai estar muito presente na minha exposição. Tem um outro tipo de afinidade também que eu devo colocar, que é uma afinidade afetiva, digamos até umbilical. Eu tenho a honra e a responsabilidade de ser filha de uma figura que é referência local, nacional e até internacional nessa luta, que é a dona Helena Greco, que faleceu no ano passado, aos 95 anos, começou a sua militância na luta contra a ditadura, na gloriosa luta pela anistia constitucional restrita, e não parou nunca mais. Aos 95 anos de idade, ela ainda se reivindicava feminista radical e militante socialista de extrema esquerda. Bom, eu devo dizer também que essa afinidade passou a ser também acadêmica. Quando eu voltei tardiamente, né, para a faculdade, para defender em 2003 uma tese de doutorado sobre anistia ampla, geral e restrita no curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Nesse momento, então, aquela causa que eu abracei se tornou também meu objeto de estudo. Agora, essas três afinidades, elas vão estar refletidas, com certeza, na minha exposição. Mas eu acho que o discurso exacerbado do militante vai superar aquele discurso sereno e técnico, né, da academia, porque já que a gente vive numa situação de extremos, eu acho que a nossa colocação aqui tem que refletir toda essa situação. Eu acho também que a gente deve ter muita clareza do lugar onde estamos falando, né? Essa iniciativa dos centros acadêmicos da Faculdade de Direito, o Centro Acadêmico Afonso Pena, o Centro Acadêmico de Ciências do Estado, ela é sobremaneira relevante porque constitui uma ocupação do espaço, é uma ocupação do espaço no sentido da politização da crítica e a descriminalização do dissenso. Isso aí, eu acho mais importante ainda, porque parece que esse programa ainda não está incorporado de forma definitiva na instituição. Portanto, essa iniciativa compreende uma disputa, uma luta política e talvez um enfrentamento com a burocracia universitária. De modo que tanto o Cássia como o CAAP estão de parabéns. Eu não poderia deixar de mencionar também, até antes de começar o debate, eu estava conversando com a Thelma Shimomura, que ela está começando a desenvolver uma pesquisa sobre a memória do movimento estudantil aqui no CAAP. Então eu não poderia deixar de mencionar que aqui neste espaço, neste mesmíssimo auditório, foi travada uma das principais batalhas do Comitê Brasileiro de Anistia e do Movimento Feminino pela Anistia de Minas Gerais. Trata-se do caso Jean Paul Serberg, que era professor de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas ICB da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa questão veio à tona no dia 18 de abril de 1979. Era o Dia Nacional da Anistia.
E nesse auditório estavam presentes mais de 1000 pessoas, e perante esse auditório de mais de 1000 pessoas, esses presos políticos denunciaram esse médico como aquele que havia, o médico luxemburguês, como aquele que havia acompanhado as torturas sofridas por eles, para ver até que ponto chegaria o nível de resistência para que eles não morressem antes de falar. Então foi um momento importantíssimo nesse auditório, nesse mesmo lugar, com uma participação intensa do DA Alfredo Valena, do Centro de Estudos do ICB. Essa atuação abriu um espaço importante, algo importantíssimo, no sentido de que depois nós demos prosseguimento a essa luta contra os médicos torturadores, aqueles que participaram das torturas. Outro momento importante aqui nesse auditório também foi quando foi lançado aqui também pelos herdeiros políticos, no caso, né, dos comitês brasileiros de anistia, do movimento de anistia, o projeto Brasil Nunca Mais, publicado em 1985 pela Arquidiocese de São Paulo, e que veio a se constituir num dos conjuntos mais importantes de documentos sobre a questão da tortura e da repressão da ditadura militar. Portanto, esse é um espaço importante, nada mais adequado, nada mais importante do que ser lançado nesse processo, né, do seminário, do Congresso de Justiça de Transição, e nesse mesmo espaço, o memorial do movimento estudantil da Faculdade de Direito, do qual eu quero saudar com maior veemência e mais uma vez cumprimentar a iniciativa do CAP, do CAP e do CAS. Bom, eu não tive oportunidade de assistir os debates de ontem e de hoje, mas eu acredito que vários companheiros que me precederam já choveram devidamente, com maior eficiência. Eu vou molhar um pouco nesse sentido, mas eu acho também que vão surgir divergências, algumas de fundo, inclusive nessa mesa, né? Mas acho que o debate serve para isso mesmo. Eu tenho, inclusive, que manter uma certa disciplina para não começar a polarização antes de eu dar conta daquilo que eu preparei para falar para essa plenária. Eu vou procurar tratar de 3 blocos de questões nos quais a gente pode problematizar antinomia, memória e esquecimento, que está na base do tema proposto, e discutir essa dialética passado-presente, as permanências e rupturas que caracterizam a situação de barbárie vigente, né, que se trata disso. Esses 3 blocos de questões vão me ajudar a conduzir as reflexões que proponho, que vão girar em torno de 3 temas inextricáveis, 3 instituições fortíssimas no Brasil que estão intimamente vinculadas a esse autoalimento, que é a tortura, a estratégia do esquecimento e a destruição continuada do espaço público, tudo isso enquanto política de Estado, enquanto método de governo. E os 3 blocos de questões propostas são os seguintes: as contradições da lei de anistia social e seus desdobramentos, a judicialização da questão, a decisão do STF, que é a DPF 153, e a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o alarde em torno da Comissão Nacional da Verdade, pirotecnia e engodo. Bom, de cara eu já estou me colocando qual é a minha posição nisso. Mas vamos seguir, né? Vamos por partes, né? Primeiro, a questão da anistia facial. A primeira coisa que eu queria fazer aqui é desmistificar e mesmo desmentir essa história de que a Lei 683 de 1979, que é a Lei de Anistia Facial, a lei da ditadura militar, foi resultado de um pacto forjado com a sociedade brasileira. Não tem nada disso, nada mais falso. O que caracteriza um processo de abertura lenta, gradual e segura do general Geisel e depois o projeto de abertura do general Figueiredo, nos quais a anistia está inserida, é a imposição, aí eu vou citar as palavras do general Geisel, do ditador, imposição de um consenso básico, ele fala do generoso consenso, né,
para, ainda as palavras dele, institucionalização acabada dos princípios da Revolução de 64, fecha aspas. Acontece que esse conceito básico ao qual ele se refere tem também os seus pressupostos básicos, que eu acho que estão muito bem sintetizados por um autor que eu gosto muito, que chama Eliezer Riesler de Oliveira, que diz o seguinte: a ditadura, por natureza, não convive com a negociação, a não ser no interior dos seus grupos de apoio. Trata-se, portanto, de uma negociação interna entre os blocos que participam do poder, cuja contrapartida é o reforço da criminalização daqueles que estão de fora, da interdição do dissenso e da repressão sobre aquelas oposições não consentidas e não dialogáveis. Para essas, então, se dá o tratamento robesiano clássico, que todo mundo sabe qual que é. Pactos sem espadas são meras palavras. É a repressão pura e simples, né? A centralidade desse projeto é o que hoje talvez a gente possa chamar de garantia de governabilidade, entendido naquele momento como necessidade de substituir a violência explícita por uma coerção legalizada, uma tentativa de recomposição das bases sociais naquele momento deterioradas, né? A gente na segunda metade da década de 1970 e início de 1980, o que se daria através de medidas a serem incorporadas à Constituição. Esses são os anos da normalização defeituosa, esse é um termo de Helena Cardoso que eu gosto muito também, marcados por um projeto de abertura política gerado em contexto de encolhimento severo do espaço público e concebido para impedir a reconstituição e a ocupação política do mesmo. Essa também é a lógica da transição política, essa que está ainda em vigor, essa ainda sem desfecho, essa sem justiça de transição. É tanto sem justiça de transição que existe até hoje uma justiça militar do Ministério Público Militar, né, que é uma coisa complicada. E essa transição ainda sem desfecho completou 27 anos nesse ano de 2012. Que é mais uma transição sem ruptura, mais uma transição articulada pela hierarquia das Forças Armadas e pelo mesmíssimo leque de alianças que articulou o golpe e garantiu o golpe. Quer dizer, então a longevidade, né, e o caráter 100% conservador dessa transição política, ainda em andamento, são dois principais fatores a concorrer para a consolidação da produção do esquecimento, da interdição do passado, da cultura do sigilo e da impunidade, ainda também em vigor. O que a gente tem que entender é que esse processo de normalização defeituosa da sociedade é o resultado de um pacto implícito, ou segundo Guilherme O'Donnell, explícito, mas secreto, das Forças Armadas com a ala mais moderada de uma oposição já moderada, representada naquele momento por Tancredo Neves, que também é mistificado, né? Fica parecendo que ela é o campeão dos democratas. Nós temos que entender que sequer as diretas já nós conseguimos. Enquanto a sociedade estava mobilizada na rua, gritando por direta já, esse tipo de articulação ali já estava se entendendo, já estava transando como se daria essa transição articulada dessa forma. Depois, quando morreu o Tancredo, aí então a coisa ficou escancarada, né? Quem assumiu foi o Sarney, a gente não precisa dizer nada sobre isso. A gente pode rir, né? Mas pensando bem, a gente ri de sem graça, né? É preciso não esquecer então que a gênese desse modelo excludente, hoje triunfante, o qual tem dado prosseguimento com muita competência e estratégia do esquecimento, é que ele é fruto de conluio bem sucedido do neoliberalismo com a doutrina de segurança nacional, da burguesia associada ao capital multinacional e seus tecnocratas com os militares, exatamente as forças que articularam e implementaram o golpe militar para garantir o projeto de modernização conservadora do capitalismo no Brasil. Quer dizer, aceleração da exploração significa aprofundamento da exploração. Foi para isso que a ditadura veio, né?
Pois bem, foi exatamente nesse contexto de imposição desse consenso básico, né, desse generoso consenso aí do Gás do Figueiredo, é que foi aprovada a Lei 683 de 1979, a Lei de Anistia Facial. E ela é reflexo fiel da sua matriz, que é a doutrina de segurança nacional, exatamente o arcabouço ideológico da ditadura militar. E aí colocaram-se como contedoras duas concepções opostas e excludentes. De um lado, a anistia como resgate da memória e direito à verdade, reparação histórica, luta contra o esquecimento, direito à justiça e recuperação das lembranças, anistia ampla, geral e restrita, defendida pelos comitês brasileiros de anistia e pelo movimento de anistia, que eu chamo de anistia anamnese, memória instituinte. E o outro contendor defendia anistia como esquecimento e pacificação, conciliação nacional, compromisso, concessão, consenso, leis e certeza da impunidade. Anistia parcial e recíproca defendida pela ditadura, que eu chamo de anistia amnésia, memória instituída, memória oficial, se vocês quiserem. E é interessante a gente perceber que a palavra anistia contém dialeticamente as duas polaridades dessa questão, memória e esquecimento. Se de um lado, né, a questão do esquecimento, né, tá muito claro na própria etimologia, né, que vem de amnésia, minetos olvidado. Por outro lado, o segundo termo do binômio, que é exatamente a recuperação das lembranças, a anamnese, isso aí pode ser resgatado a partir da luta política e historicização desse processo. Então é anistia, anamnese e anistia, amnésia. Essa foi a grande contenda que se estabeleceu e que é exatamente uma luta titânica que ainda não teve um desfecho, tanto quanto esse processo de transição, que alguns muito rapidamente chamaram de democrático, também não teve, né? E o embate vai se dar, sobretudo, a partir dos nós bordes que ainda não foram desatados, apontados exatamente pelo movimento organizado em torno da luta da anistia ampla, geral e restrita, que é a questão da impunidade. Aliás, é mais do que impunidade, não se trata de impunidade, se trata de inimputabilidade, né? Que no Brasil, os torturadores, assassinos, aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, inclusive réus confessos, são inimputáveis. Isso é um negócio muito complicado. A questão também dos mortos desaparecidos. O atestado de ausência que está também na letra da Lei 683 de 1979. A instituição de tortura, a manutenção do aparato repressivo. São questões de princípio que o movimento popular, né, que levou à frente a luta pela anistia ampla, geral e restrita, são questões de princípio consideradas inegociáveis. Aqui eu vou me ater, não vai dar para falar de cada coisa, da lei de todo não vai dar para fazer exegese aqui da Lei 683 de 1979, então vou me ater na questão da reciprocidade, que é o que está na base de toda a concepção forjada de maneira obscura para fabricar esse mito da inimputabilidade daqueles que praticaram crimes contra a humanidade. Bom, esta questão da reciprocidade não está na letra da lei, sequer está no espírito da lei. Isso aí foi um balão de ensaio forjado por esse leque aí, por esse bloco que articulou essa transição transada, para poder garantir a impunidade, né, de todo esse processo aí da ditadura militar. E como que isso aí, então, isso aí, essa questão da reciprocidade, é considerado tanto uma operação histórica, jurídica, ética e até técnica. Eu não vou aqui me ater nas questões técnicas, mas algumas coisas eu preciso levantar. Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu acredito que a maioria desse plenário é composta de operadores de direito, de estudantes de direito, de professores. Então, vocês têm muito mais competência nesse sentido do que eu, sou apenas uma professora de história.
Mas o que a gente vai levantar aqui é o seguinte, olha, não há possibilidade de haver conexidade entre crimes praticados por agentes diferentes que atingem bens jurídicos diversos. Isso aí não tem como. Não há a menor possibilidade de entendimento de uma lei que contempla ao mesmo tempo vítimas e algozes. Isso não existe. E eu não consigo banalizar uma coisa dessas, não. Essa coisa da reciprocidade, que tem um outro termo na taxonomia aí dos militares, daqueles que articularam o golpe, que é a questão do revanchismo, né? Isso é um mantra entoado de forma sistemática, né? Para poder firmar o conservadorismo e o reacionarismo de todo esse processo. Por todo lado tem essa coisa. Então não dá para falar, não pode fazer isso. Tecnicamente a gente resolve dessa forma. Quem sabe vai ter um juiz mais inteligente ali que consegue buscar uma saída técnica mais engenhosa. Não se trata disso, a questão é política, a questão não é técnica. E inclusive uma coisa que eu acho que a gente precisa, eu quero jogar para discussão nessa plenária, é o excesso de judicialização desse processo. Eu vou desenvolver isso aqui mais para frente, né? Mas eu acho que essas questões a gente tem que levantar. Bom, com toda essa questão, os princípios programáticos da luta pela anistia continuam valendo. Se a gente for pegar, eu até trouxe aqui, esse é um documento muito importante, que são os anais do primeiro Congresso Nacional pela Anistia, que aconteceu em novembro de 1978, ou seja, há mais de 30 anos em São Paulo. O programa mínimo desse congresso estabelece o seguinte, eu vou ler para vocês, isso que vale a pena. Programa mínimo de ação, estou falando aqui de princípios programáticos para as calendas gregas, não, programa mínimo. Fim radical e absoluto das torturas, denunciar as torturas e contra elas protestar por todos os meios possíveis, denunciar a execração pública, os torturadores e lutar pela responsabilização judicial dos agentes de repressão e do sistema que eles servem, fazendo que essa luta seja assumida não apenas individualmente, mas coletivamente pelos movimentos de anistia e pelas entidades profissionais a que se acham vinculadas às vítimas. Então, aqui, quer dizer, em 1978 a gente já colocava isso. Então, não dá para falar, igual está sendo repetido e também de maneira contumaz, que foi estabelecido um acordo, um pacto, não houve pacto algum. O que houve foi uma contenda, foi uma luta titânica que ainda não teve um desfecho. Esses princípios todos, esse programa mínimo, da luta pela anistia prisional restrita continuou valendo, que é exatamente o esclarecimento circunstanciado das mortes, dos desaparecimentos e das torturas durante a ditadura militar, o esclarecimento definitivo das mortes e dos desaparecimentos, a erradicação da tortura, e essa é a que eu acho mais legal, que é o desmantelamento do aparato repressivo, que ainda não houve. Isso tudo continua valendo, quer dizer, a gente continua lutando por esses mesmos princípios. Isso tem que ficar claro aqui. Essa plataforma mínima, então, ela veio desde 78 e continua até hoje. E o que eu vou passar, então, para o segundo bloco de questões também tão ligados a essas questões levantadas aqui, que é exatamente a judicialização da questão, a decisão do STF, a DPF 153, e o caso Araguaia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, na verdade, eu não consigo banalizar a decisão do STF como meu colega de mesa parece que fez aqui. Acho que foi uma coisa escabrosa. A decisão foi escabrosa o que aconteceu ali. O interferimento da DPF 153 foi abrido em 2010, às vésperas da audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil iria sentar no banco dos réus. Esse interferimento escancarou o reacionarismo intransponível da pessimamente chamada Suprema Corte aqui no Brasil. Então, o que aconteceu aí? Estabeleceu-se um
anistia automática, instantânea e total para os torturadores, fez apologia do crime. Houve até a tentativa de internalização dessa autoanistia, quando um dos ministros fez um pedido de vista e extradição do general Manuel Cordeiro, que é indicado pelo lugar da Argentina. E aí a gente pergunta, como é que seria isso a partir de então? Como é que vai ser? Quer dizer, os nossos companheiros que foram massacrados pela ditadura militar, aqueles que sobreviveram, tiveram que entrar com processos assim, dificílimos nessa questão da anistia. Isso começou lá em 1979, mas vem arrastando até hoje, a partir da Lei 10.559, que é de 2002. Uma coisa que não está muito definida. Eu não vou entrar no mérito desse processo. A gente acha que eu tenho visto de origem, porque pega, sobretudo, a questão da reparação financeira e não da reparação política. Mas o fato é que isso aconteceu. O nome deles foi publicado no Diário Oficial da União. Então, como é que vai ser? Comissão de anistia, o Paulo Abrão teve aqui ontem, parece. Será que vai chamar os torturadores e pedir perdão para eles em nome da União? É isso? Como é que vai ser, então? Vai haver pedido de perdão? Os nomes dos torturadores assassinos dos presos também vão ser publicados no Diário Oficial da União? Ou vai ser do jeito que estabelece a tal procedência facial do Lewandowski, que ele gostava muito de estar repetindo, que é o procedimento caso a caso, vamos dizer, case by case approach, toda hora ele falava disso. É como diz a Deise Ventura, trata-se de escandalosos descalabro técnico e infâmia política, não dá para banalizar. E isso aí veio a consolidar esse mantra do reacionarismo, do conservadorismo que se dá nos meios institucionais. E eu digo, a única conduta cabível nesse sentido não é aprofundar a judicialização da coisa e nem ficar buscando meios técnicos, é radicalizar a luta política. É assim que eu acho que a coisa tem que continuar. Quanto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais uma vez, o papel vergonhoso desempenhado pelo Estado brasileiro no Banco dos Réus, no caso do Lula de Gomes, o outro que é o caso Araguaia. Todo mundo que quiser pode pegar. Eu tive o desprazer de assistir as 2 sessões inteiras pela televisão da lambança que eles fizeram no Supremo Tribunal Federal do julgamento da DPF 153. Mas o áudio, todo mundo vocês já devem saber disso, o áudio da audiência da Corte Interamericana está disponível no site deles. Então dá para ver como é que foi vergonhoso o papel do Estado brasileiro, né, sentado no Banco dos Réus. A coisa continuou, né, na audiência preliminar em São José da Costa Rica, que foi no dia 20 e 21 de maio. O julgamento da DPF parece que foi umas 3 semanas antes disso. Mas sempre na mesma toada. Para começar, quem representou o Estado brasileiro, isso é uma coisa que me deixou absolutamente perplexa. Eu acho que os companheiros do plenário, os companheiros também vão achar. Onde achar isso junto comigo? Foi o Ministério da Defesa que representou o Estado brasileiro naquele lugar. Isso é um negócio absurdo. Começa por aí. Aí o José Gregório foi uma das testemunhas também do Estado brasileiro. Tenta acontecer a corte com os mesmíssimos argumentos do Eros Grau. Eros Grau, a gente chama agora ele de Eros Grau. Que foi o relator, né, da DPF 153, que é o da irretocabilidade da lei de anistia nessa perspectiva consolidada pelo Superior Tribunal Militar. É um negócio absurdo. O Sepúlveda pertence, interpela a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da mesma forma que os 7 coleguinhas dele, quando da análise da DPF 153, o fizeram, né, defendendo apaixonadamente outra coisa escabrosa chamada bilateralidade. E o perito do Estado brasileiro, que é o Gilson Dipp, o mesmíssimo que é o coordenador da Comissão Nacional de Verdade agora, falou de maneira extemporânea, completamente descontextualizada sobre o instrumento da DPF, e mais do que isso, afrontou os familiares peticionados. E tem também as mentiras deslavadas, porque eles mentiram lá, um negócio absurdo. Do ministro das Relações Exteriores, do representante, não foi o ministro que foi, do ministro das Relações Exteriores, que chegou a afirmar que a comissão de busca do Ministério da Defesa
Abedi e o Beto Cujão já tinham sido identificados muito antes. Isso aí foi feito graças à pressão dos movimentos sociais e, sobretudo, dos familiares, que foram peticionados também da ação na corte. Bom, o juiz da corte queria então saber do Ministério de Defesa por que não se cumprem as determinações referentes ao caso Araguaia e como é permitido a ele, que eles desqualificaram, desqualificaram os tratados internacionais assinados pelo país e desqualificaram a própria Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então é esse o início patético do desenlace de um processo que vem se arrastando, como o meu colega de mesa disse, desde 1982 e só chegou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso foi 12 anos depois de começar aqui, foi em 1995 que chegou a Comissão Interamericana, e depois, mais tarde, chegou à Corte, a partir da combatividade e persistência do Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro e da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, que são peticionados dessa ação. A gente pode também, isso já foi colocado aqui, a gente não pode perder de vista que essa sentença transitou em julgado aqui no Brasil em 2008, simplesmente não vamos cumprir. Como é que isso acontece? Que Estado democrático de direito é esse? Quer dizer, depois eu acho até que tem a ver, que o Estado democrático de direito incorpora exatamente essas questões que permitem que tudo isso seja reproduzido da forma que foi. Bom, mais uma observação sobre o caso. Ambos os julgamentos, tanto aquele que condenou o Estado internamente, como o julgamento internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foram mantidos com a mais absoluta invisibilidade pela grande mídia, exatamente como o seu objeto, que é a guerrilha do Araguaia, o foram na época do Estado Militar. Então, isso são permanências, Isso tudo a gente pode ir vendo como é que está consolidado. A sentença, já foi falado aqui, a sentença de 14 de dezembro de 2010, tem tido o mesmo tratamento por parte da mídia. Há uma pirotecnia muito grande em torno da Comissão Nacional de Verdade, mas não se fala que o Brasil é réu condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E também esse julgamento, essa condenação, é mantida em silêncio pelo próprio governo brasileiro. Isso aí, quer dizer, esse mantra é repetido. A sentença de 14 de dezembro de 2010. Tem uma matéria que saiu no Estado de São Paulo de 17 de junho de 2011, eu até tenho esse documento da Advocacia Geral da União comigo, que é o seguinte: pela primeira vez no mandato da presidenta Dilma Rousseff, o governo afirmou que a lei de anistia não permite punição de envolvidos em crimes de tortura e violação de direitos humanos. Em parecer, a Advocacia Geral da União reforçou o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal de que a anistia vale para todos os crimes cometidos durante a ditadura militar. Bom, sem comissão, o árbitro do STF, o advogado-geral da União, diz que o Brasil não estaria obrigado a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então não dá para falar, tem um jeito sim, vão aconchambrar daqui, vão fazer dali, no final, afinal de contas, o direito permite esses avanços? Não permite. Eu vou me permitir aqui, vou dar mais uma radicalizada. Eu acho assim, gente, com todo o respeito que eu tenho por essa plenária, pelos professores, pelos estudantes, pelos operadores de direito, eu acho que briga no judiciário, como diz Marx, só com a massa organizada e olha lá, porque senão a gente não consegue. Porque se tivesse conseguido, a gente não estava nessa peleja até hoje, 30 anos depois do fim da ditadura militar, que o último general saiu do poder, vai fazer 30 anos, daqui a 3 anos, e 48 anos depois do golpe militar. Então não dá para falar que as coisas são desse jeito. Existe uma permanência muito grave aí. Bom, outra questão, essa coisa da imprescritibilidade. Não é uma questão técnica também, não. A questão é ética, política e até do ponto de vista humanista. Trata-se de crimes contra a humanidade. O Sistema Internacional de Direitos Humanos prescreve que crimes contra a humanidade são imprescritíveis, inanistiáveis
indispensáveis. Isso também não está incorporado na legislação aqui no Brasil. Nós temos que batalhar essa questão, não dá para abrir mão disso. Isso é questão de princípio também inarredável, não dá para abrir mão. Bom, a execução da Corte tem sido monitorada pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um mecanismo para isso. O Brasil teria até outubro de 2011 para poder encaminhar as determinações. Quais são as determinações? Algumas delas já foram faladas aqui. O Brasil violou o direito à justiça no que se refere à obrigação internacional de investigar, processar e sancionar os responsáveis pelos desaparecimentos forçados em virtude da interpretação prevalente da lei do Chile. Essa interpretação, reafirmada pelo STF, contraria o direito internacional. O Estado brasileiro deve remover todos os obstáculos práticos e jurídicos para a responsabilização dos envolvidos. Quanto à necessidade de garantir o direito de informação, o Brasil deve adequar sua legislação sobre acesso à informação com o que é estabelecido na Convenção Interamericana. Quanto ao negativo de garantir o direito à verdade aos familiares da sociedade, são necessárias medidas de reparação, obrigação de investigar os fatos, realizar público reconhecimento da sua responsabilidade, localização e devolução dos corpos desaparecidos, sistematização e publicação de toda a informação do crime do Araguaia e todas as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Pois bem, até agora, só 3 coisas que aconteceram em relação ao cumprimento dessas determinações. A publicação de uma sentença, a publicação da sentença, praticamente sob sigilo no Diário Oficial da União, quer dizer, sequer os peticionários foram avisados que haveria essa publicação, nós tivemos que descobrir, pesquisando nessa coisa. A ratificação tardia da Convenção Interamericana sobre desaparecimentos forçados, isso se deu em abril de 2011. Bom, e tem uma que é um pouco mais substancial, que é a Lei 12527, de 18 de novembro de 2011. Essa foi aprovada junto com a lei que estabelece a Comissão Nacional de Verdade, que é a Lei de Acesso às Informações. De qualquer maneira, é claro que essa lei avança em relação à anterior, essa de acesso às informações. A Lei 11.111 de 2005 determinava o sigilo eterno, tinha figura estranha do sigilo eterno, quer dizer, os documentos sigilosos poderiam ficar eternamente sob sigilo. Se fosse desse jeito, a gente só ia poder responsabilizar e punir os torturadores assassinos, aqueles que perpetraram crimes políticos, no juízo final. Então, isso é complicado. Essa lei avança nessa questão, mas não avança muito também, não. Porque precisa de uma série de vários mecanismos e os arquivos da repressão continuam hermeticamente fechados para a sociedade. Apenas alguns arquivos de golpes de alguns estados foram transferidos para respectivos arquivos públicos estaduais, mas Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, SNI, Itamaraty, que tem uma participação muito grande nisso, nada disso foi aberto. Bom, eu acho que eu me desorganizei um pouco no tempo, eu teria ainda muita coisa para falar, inclusive eu trazer essa discussão para hoje e problematizar um pouco essa questão do Estado Democrático de Direito que vocês colocaram, inclusive, na chamada desse congresso. Mas não vai ter tempo, eu sou uma pessoa disciplinada, né? O meu presidente aqui da mesa já passou o tempo para esgotar. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer nesses 3 minutos é o seguinte: essa discussão que a gente está fazendo não é uma discussão que remete ao passado, simplesmente ao passado, não que seja um passado muito recente. É uma discussão atual. Na verdade, no nosso entender, quando falo nosso, aquilo que nós conseguimos acumular nas discussões, né, nas lutas do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, e nessa parte do movimento pelos direitos humanos que não está institucionalizado nem é governista, essa parte mais radicalizada a qual a gente pertence,
é que, na verdade, o curso sucedâneo do Estado de Segurança Nacional estabelecido pelo Estado Militar não é esse propalado Estado Democrático de Direito da Constituição de 1988, mas é ser um Estado penal, que também é tributário da doutrina de segurança nacional e é tributário do AI-5. Esse Estado penal, ele mantém no seu núcleo todo aquele arsenal de repressão, dos instrumentos de violência que foram acumulados ao longo desse tempo todo. Isso não é só uma matéria é uma matéria de longa duração, não é só de curta duração isso daí. Então, a gente acha que a situação de barbárie vigente, tal qual a sociedade brasileira se encontra agora, e que está na base desse Estado penal, mal chamado Estado Democrático de Direito, é exatamente a guerra generalizada contra os pobres, a manutenção da tortura enquanto instituição, talvez uma das mais sólidas, junto com o latifúndio, a igreja e a Rede Globo de televisão. Isso aí continua da mesma forma. O aparato específico continuou montado. Não houve o que os juristas chamam de lustração das instituições. Existe até hoje, por exemplo, com todo respeito, mas essa coisa que é o Ministério Público Militar e Justiça Militar. Existe uma lei de segurança nacional em vigor, cuja última modificação foi em 1983, em plena ditadura militar. Além dessa guerra generalizada contra os povos, uma política de encarceramento em massa e um genocídio sistêmico contra a juventude pobre e negra. Tudo isso, então, faz parte desse processo. Nós sabemos, Foucault já fez essa denúncia da vocação totalitária do Estado de Direito, que consegue preservar no seu núcleo todas essas questões. Eu vou terminar agora. Mas eu faço questão de citar, porque afinal de contas sou profissional de história, e só tenho profissional de direito, então eu faço questão de citar um grande historiador marxista que chama Eduardo Thompson, que ele retoma a questão da responsabilidade nessa luta titânica entre memória e esquecimento. Na verdade, ele está falando de historiadores, mas eu acho que os profissionais de direito também têm uma responsabilidade disso aí, e mais ainda, os militantes nessa frente que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão espezinhado, mal compreendido, que é a luta pelos direitos humanos. Ele diz o seguinte: os historiadores devem ter consciência de que as monstruosidades intoleráveis e mesmo lisonjeadas e alimentadas podem demonstrar espantosa influência e longevidade. Então é isso. Muito obrigada.